Você consegue imaginar um time do Cruzeiro com jogadores avaliados em centenas de milhões de reais espalhados pelos gigantes do futebol mundial? Pois, enquanto a Raposa tenta voltar ao topo do futebol sul-americano, várias crias da Toca estão brilhando na Europa, disputando as maiores ligas do planeta e movimentando cifras impressionantes. E o mais assustador, alguns desses jogadores hoje valem mais do que muitos elencos completos do futebol brasileiro. Mas calma, porque o que você vai ouvir agora talvez faça qualquer cruzeirense pensar: o Cruzeiro deixou escapar talentos cedo demais? Antes da gente começar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo: qual dessas joias deveria ter ficado mais tempo no Cruzeiro? Porque os números são impressionantes! Vamos começar por um dos casos mais emblemáticos da história recente da base celeste, Vitor Roque. Revelado na Toca da Raposa, o atacante saiu ainda muito jovem em uma transferência cercada de debate e rapidamente explodiu no futebol brasileiro antes de ganhar projeção internacional. Hoje, Vitor Roque é tratado como um dos atacantes brasileiros mais valiosos da nova geração. Em projeções recentes de mercado, o atacante já apareceu avaliado próximo dos 35 milhões de euros, algo na faixa de 220 milhões de reais, além de movimentar interesse milionário do futebol europeu. E o Cruzeiro ainda continuou faturando através do mecanismo de solidariedade da FIFA com transferências envolvendo o jogador. E aqui fica aquela pergunta inevitável: quanto o Cruzeiro poderia ter lucrado esportivo e financeiramente se Vitor Roque tivesse permanecido mais tempo no clube? Agora segura essa, porque talvez muita gente não imaginasse o tamanho do salto dado por outro ex-jogador da Raposa. Estamos falando de Igor Thiago. Muita gente lembra do atacante no Cruzeiro, mas poucos imaginavam que ele pisaria tão rápido na elite do futebol mundial. Hoje, Igor Thiago está no Brentford, da Inglaterra, disputando a famosa Premier League, considerada por muitos a liga mais forte, rica e competitiva do planeta. O atacante chegou ao clube inglês após uma transferência gigantesca, avaliado em cerca de 30 milhões de libras, algo próximo de 200 milhões de reais na cotação da época, mostrando a valorização absurda do jogador após deixar o futebol brasileiro. O Cruzeiro inclusive recebeu cerca de 3,5 milhões de reais via mecanismo de solidariedade pela negociação do atacante com o clube inglês. Agora imagina isso! Um atacante revelado e lapidado pela Toca, hoje jogando na elite do futebol inglês, valendo centenas de milhões de reais. Mas talvez o caso mais impressionante seja o de Ederson. O volante revelado pelo Cruzeiro saiu em um dos períodos mais turbulentos financeiramente do clube. Depois passou pelo futebol brasileiro, brilhou na Itália e virou peça importante da Atalanta. Só que agora vem a bomba. Ederson pode estar prestes a vestir uma das camisas mais pesadas do planeta, a do Manchester United. Segundo informações divulgadas nesta semana, o clube inglês já teria encaminhado um acordo com a Atalanta por cerca de 45 milhões de euros, aproximadamente 260 milhões de reais, incluindo bônus, além de um contrato até 2030. O volante seria tratado como sucessor de Casemiro no meio-campo e chegaria como uma das principais contratações do clube inglês nesta janela. E olha o tamanho disso! Uma cria da Toca perto do Manchester United. Outra disputando a Premier League. E o Cruzeiro participou diretamente da formação desses jogadores. Mas não para por aí. Outro nome importante dessa lista é Maurício. O meia, revelado e lapidado pelo Cruzeiro, segue valorizado no mercado da bola, sendo constantemente ligado a negociações milionárias e ajudando o clube a faturar valores importantes através do mecanismo de solidariedade após suas transferências. Aliás, os números impressionam. Somente em 2024, o Cruzeiro arrecadou cerca de 8,6 milhões de reais através do mecanismo de solidariedade da FIFA graças às negociações de jogadores formados ou desenvolvidos na Toca da Raposa. Entre os destaques estavam nomes como Vitor Roque, Igor Thiago, Maurício e outros atletas que continuam rendendo dinheiro ao clube mesmo depois da saída. Agora imagina só esse cenário. Vitor Roque no ataque. Igor Thiago vindo da Premier League. Ederson comandando o meio-campo, talvez até recém-saído do Manchester United. Maurício criando as jogadas.
Estamos falando de um elenco avaliado em centenas de milhões de reais. E aí eu te pergunto, torcedor, qual jogador o Cruzeiro mais errou em deixar sair? Vitor Roque? Igor Thiago? Ederson? Maurício? Comenta aqui embaixo porque essa discussão promete. E claro, se você ama notícias do Cruzeiro, já se inscreve no canal, ativa o sino e acompanha porque aqui tem notícia, bastidor e análise da Raposa todos os dias.